A gente mostrou aqui várias áreas do corpo humano, também a odontologia se aplicaria muito bem, né, com esse tipo de protótipo, né? A odontologia é talvez uma das áreas da saúde humana em que possa ter um retorno mais rápido, né? Então, na odontologia, nós temos inúmeros trabalhos, inclusive com várias universidades de ponta no Brasil, aqui no estado de São Paulo, Unicamp, USP, Unesp e várias outras federais do Brasil inteiro, apoiando o trabalho de odontologia, que são trabalhos, muitas vezes, mestrado e doutorado, em que a gente faz um estudo, uma avaliação, e esses trabalhos a gente tenta, logo em seguida, transformá-lo em casos reais na cirurgia. Então, uma reabilitação oral, por exemplo, esses dias eu tive numa banca de doutorado na USP, uma reabilitação oral de pessoas que têm tumores na região da maxila, ou seja, da mandíbula superior. Essas pessoas, elas têm lesões que são altamente mutilantes, né? Então, o cirurgião oncologista, ele não tem uma outra opção para ele. Ele tem que mutilar essa pessoa para retirar esse tumor. E o que acontece? Você tem que ter mecanismo de reabilitar essas pessoas. Ela começa a ter uma vida normal, então... E essa tecnologia possibilita isso? Totalmente, porque cada um é diferente do outro. Qual que é anatomia, o passo daí? A pessoa, depois que fez a cirurgia, ela passa por um... Passa por um processo, muitas vezes, de uma ressonância magnética, uma tomografia, para a gente obter as estruturas internas dos ossos, o que está faltando, né? Passa por todo um planejamento cirúrgico, de maneira que você vai colocar, por exemplo, no início do programa eu estava te mostrando, o nariz, uma boca, uma região da boca, nesse paciente que perdeu. Às vezes essa prótese ela é funcional, às vezes ela é só estética, mas ela muitas vezes ela ajuda a integração social e mesmo o paciente a falar melhor, comer Devolve melhor. A autoconfiança também, autoestima, né? Para a pessoa convive em sociedade. Perfeitamente. E aí, então, o caminho é gerar todas essas estruturas, inclusive de maneira que você vai colocar parafusos, como parafusos para implantes de dente, parafusos em ossos, e você não pode errar. Esse parafuso tem que entrar com a profundidade, com a angulação exata. E o que nós fazemos? Todos esses cálculos, todos esses planejamentos, de maneira que você tem uma guia plástica, com um material como esse, que ele veste aquele osso naquele local na hora da cirurgia e você passa então uma broca e coloca esse parafuso. Ou seja, ao invés de ter uma pessoa que ela vai ter não vai ter onde apoiar o nariz, ela vai ter um nariz que ela encaixa perfeitamente no osso, que tem todas umas estruturas metálicas por trás. Então, essas tecnologias, elas ajudam muito a reabilitação de pessoas, ou mesmo a odontologia, até a odontologia estética, né? Isso vem com parcerias públicas hoje? As pessoas que estão fazendo isso, né, quando é possível fazer isso, vem por parte de hospitais públicos ou privados? Nós não fazemos distinção. O que nós avaliamos é que o cidadão paga imposto, ele tem os mesmos direitos, né? O que o cirurgião faz, ou o hospital faz, nós temos protocolos, nós temos ISO 9000 no laboratório implantado justamente para ter rastreabilidade de tudo isso. O que nós exigimos é que esse protocolo seja preenchido com todo o diagnóstico e que o cirurgião ou hospital declare que aquele paciente não tem condições de pagar pelos recursos. Isso são 98%, 99% dos casos. Mas algumas vezes o cirurgião ele usa isso no hospital público e ele tem também a clínica privada dele. E ele mesmo declara dizendo, olha, meu paciente tem condições de pagar. Então o que a gente faz é um custo de um material básico para eventualmente já até ajudar outro, né, que está numa espera. Mas isso sempre vem deles, né? Nós não interferimos na decisão deles. É caro ainda o material para a matéria-prima? O material é caro, equipamentos são caros, a manutenção é cara desses equipamentos. É raro no Brasil, né? É muito raro ainda, infelizmente, mas é caro você trabalhar isso de maneira individual. O que eu quero dizer com isso? É caro se você, a cada hospital brasileiro, tivesse que colocar uma infraestrutura dessa. O que a gente prega com isso é que não tem essa necessidade, que nós desenvolvemos essas tecnologias e que elas podem estar concentradas em um centro maior e que irradia isso para vários locais. Então, você não tem que ter um técnico especializado, você não tem que ter uma máquina, em alguns casos, como eu coloquei, é uma máquina de metal que pode custar, fazer peças em metal que pode custar €1 milhão.
Essa peça é o quê? Essa peça é uma peça que vai na região dos ossos aqui da bacia, é um acetábulo. É onde encaixa a cabeça do osso, né, da perna, é o côndilo do fêmur. Então, é onde faz uma articulação. Não é? E essa articulação, se perceber aqui, por exemplo, do lado de fora, ela tem toda uma estrutura porosa. Por que isso? Na hora que ela encaixa no osso, quando ela encosta no osso, esse osso cresce para ir para dentro. E aí ela fica totalmente estável. Né? Então, você tem cirurgias, resultados de alta qualidade. E rejeição? Fala-se também em rejeição ao material? Sim, é possível, porque a rejeição ela está muito associada com materiais. O que a gente está falando hoje é que esses materiais, mesmo os materiais aprovados pelos órgãos, não só no Brasil, mas internacionais, Estados Unidos, Europa, não são próteses que são feitas na máquina, tiradas e colocadas no paciente. Não existe essa aprovação ainda. Então, isso é uma coisa que a gente quer discutir. É importante diferenciar também. É importante diferenciar. Né? Então, não é esse aqui, sim, que eu estava comentando, é um plástico apropriado para implante, é um polimetilmetacrilato. Esse é? Esse é um cimento ósseo. Então, foi usado um artifício de moldá-lo, né, de maneira que ele tenha a conformação daquela lesão, mas ele é um biomaterial. Ele é um material adequado a implante, ok? É possível hoje você tirar como um material como esse, que é um material titânio, uma liga de titânio, que é possível colocar no paciente. Isso ainda não está aprovado nem no Brasil, nem fora do Brasil. Isso ainda tem passos para se chegar lá. Agora, os materiais são materiais de grau médico quando se vai se propor fazer próteses médicas. Tem que ser, necessariamente. Bom, a gente volta a falar mais sobre isso no próximo bloco e também sobre a impressão 3D e as mudanças para os estudantes, principalmente na área da arquitetura, tá? A gente volta daqui a pouquinho com mais novidade da impressão 3D.